Ok, pessoal, então nossa aula de hoje vai ser bem básica mesmo, bem arroz com feijão. A gente vai tratar só da estrutura da dissertação. Estrutura quer dizer o quê? O formato, a base, a maneira como eu vou trabalhar. E dissertação, o que é um texto dissertativo? Dissertativo argumentativo. É aquele texto onde eu vou trazer um assunto, geralmente esse assunto divide opiniões, e eu vou colocar ali a minha opinião, a maneira como eu enxergo, como eu visualizo esse tema, e eu vou trazer também argumentos. Esses argumentos vão servir para quê? Para eu convencer o meu leitor que a minha opinião está correta. Para eu fazer com que o leitor mude a opinião dele e venha partilhar da mesma opinião que eu tenho. Ok, pessoal, então a gente vai começar o nosso texto, nossa redação do Enem, pela introdução. Na introdução, o que é importantíssimo ter? A nossa estrutura aqui. O contexto, porque se eu tenho um determinado tema, jamais eu vou pegar aquele tema e começar o meu texto com o tema. Se eu fizer isso, minha nota vai ser completamente prejudicada. Então eu uso o contexto, que pode ser uma série da Netflix, uma obra literária, ou um desenho, alguma coisa. Tá? Ou uma fala de um filósofo, de um sociólogo, ou uma fala de alguém que tem representatividade. E aí eu coloco uma associação, que é mais uma frase que eu vou usar logo após o meu contexto. Eu lanço essa frase para fazer uma liga, uma ponte, uma conexão entre o contexto e a tese que eu tenho. O que é a tese? É a minha opinião, a opinião pessoal que eu tenho a respeito daquele tema, mais 2 argumentos. Importantíssimo, coloque apenas 2 argumentos. Daqui a pouco eu explico por quê. Ok, pessoal, agora aqui continuando. Depois que a gente trabalhou a introdução, lá a gente colocou o argumento 1 e o argumento 2 para finalizar a introdução. Então aqui, quando eu venho para o D1, o que é o D1? D1 é o meu desenvolvimento 1, ou primeiro parágrafo do desenvolvimento. Geralmente é o segundo parágrafo do texto. No segundo parágrafo do meu texto, aqui no meu D1, o que eu vou trazer? Eu vou desenvolver o argumento número 1, que é o meu primeiro porquê, o meu primeiro motivo lá, daquele ponto de vista que eu tenho. E eu vou trabalhar o que aqui? As causas e as consequências desse argumento número 1. As causas e as consequências do argumento número 1. Continuando aqui, senhores, então vamos lá. Já estamos com o nosso D1 preparado, prontinho. Ok, vamos para o D2. O que é o D2? Desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo do texto, segundo parágrafo do desenvolvimento. Então aqui, nós vamos desenvolver o argumento número 2, que também nós colocamos lá na introdução. Lembrando que lá na introdução, pessoal, a gente só menciona, a gente só fala, só cita o argumento. Quando chega no D1, quando chega no D2 é que a gente desenvolve, que a gente dá mais detalhes sobre ele, onde a gente vai trazer as causas e as consequências desse argumento número 2. Ok, pessoal, agora a última parte do nosso texto, da nossa redação do Enem, que é a conclusão. Na conclusão, é importantíssimo que você retome a sua fala lá do início, mas essas 4 perguntinhas aqui que são básicas, elas precisam ser respondidas durante a sua conclusão. Não é que você vai colocar essa pergunta lá e colocar a resposta, não. Você vai deduzir essa pergunta na sua mente, lá na sua brainstorm, quando você estiver estruturando, e aqui você já vai dizer quem é que resolve esse problema. Se é o governo, se é a família, se é a sociedade, ou uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério das Tecnologias, o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério. Você vai ver qual vai ser a melhor, dependendo do tema que você estiver trabalhando. O que esse órgão ou essa pessoa vai fazer? No caso, se for um órgão federal, ele vai instituir leis, ou vai forçar, vai exigir que essas leis sejam cumpridas, né? Pode ser a questão de educar e também de coibir. Você vai apontar para a questão da lei e divulgar isso nas escolas, e também a proibição, a coibição, né, de quem cometer esse ato, que punição que vai receber. Como é que vai ser feito isso? Detalhamento. Aqui essa parte é super importante, porque a Banco do Enem exige muito isso, que você dê detalhes. Como é que vai ser feito? Vai ser por meio de palestras nas escolas? Vão distribuir panfletos? Vão colocar campanhas nas redes sociais? Como é que vai ser feito isso, essa divulgação? E para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? O que a gente vai alcançar quando isso tiver sido feito? Quando esse órgão tiver tomado atitude e isso tudo tiver em exercício, sendo executado, o que a gente vai conseguir? Uma sociedade mais digna, mais justa,
mais igualitária. Aí você vai ver as formas que você vai colocar, ok? É isso aí. Se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, curte, compartilha e, gente, me ajuda, me dá essa força. Se inscreve no meu canal, tá bom? Pra gente crescer. Dá um pulinho lá no @enem com Sônia Brandão, pra dar uma olhadinha nos nossos stories. Beijo, obrigada.